Outra obra dele, também vou aqui dar um tempo para poder a gente pensar um pouquinho, são as meditações metafísicas, tá? Lembram da metafísica de Aristóteles, né? Da metafísica, tá? Depois da física, e que vai discutir também as coisas que são ligadas à transcendência, e o Descartes vai discutir isso aqui. Falei para vocês antes que Descartes era um filósofo católico, praticante. Ele tinha um amigo, filósofo também, respeitado na época, chamado Mersenne. E quando ele fazia os trabalhos dele, ele mandava para o Mersenne ver se não chegava a entrar em confronto com as ideias da própria igreja, né, da igreja católica, claro, sobretudo. E o Descartes ele tem essa preocupação, tá bom? E nessa obra, Meditações Metafísicas, ele primeiro vai tentar refutar os céticos. Um aspecto aqui importante. O Descartes, ele duvida de tudo. Na meditação ele vai duvidar de tudo. Só que ele vai dizer o seguinte, ó, eu tenho que duvidar para poder depois tirar todas essas dúvidas, para conhecer as coisas de maneira clara e evidente, que a gente falou aqui ainda há pouco no discurso do método, tá? Tem que ter clareza, tem que ser evidente. Mas eu primeiro tenho que duvidar. Repare, o Descartes não é um cético, não vai duvidar. Falei que ele é católico praticante. Mas ele vai dizer, eu tenho que partir dessa dúvida para poder tirar todas as dúvidas. Em outras palavras, embora o Descartes não fosse um filósofo cético, ele entende que esse método dos céticos ele pode ser útil para a produção da filosofia. Bem, e aí eu vou tentar chegar a compreender, tá bom? A existência de Deus, a imortalidade da alma. E ele vai traçar um longo caminho que não dá para a gente ficar discutindo aqui numa aula de videoaula pequena como a nossa. Mas ele vai dizer o seguinte, ó, o infinito existe e a nossa razão, guarde essa palavra, razão. Descartes é um filósofo racionalista. Ele parte do pressuposto que nós humanos temos um princípio de racionalidade. E essa razão já nos foi, essa razão já nos foi legada ao longo de várias e várias e várias gerações. Nós somos dotados, nós não somos loucos, nós somos dotados do princípio de racionalidade. Nós sabemos o que é certo, nós também sabemos o que não é correto, tá bom? Nossa racionalidade nos diz isso. Se eu chego à idade da razão, isso já vem comigo também. Eu vou desenvolver, eu vou aprimorar essa racionalidade. Então ele vai dizer, tá? A gente não tem como dar conta da existência do infinito. E Deus é bom. Deus, quem nunca ouviu isso da igreja, né? É infinitamente bom. Então, eu não posso dar conta de Deus. Isso também me mostra, é uma prova, é uma evidência da existência de Deus. E por aí ele vai seguindo. Essas outras obras, tá, não são as mais marcantes de Descartes. O Descartes não foi reconhecido em vida como um grande filósofo da sua época, como a maioria das pessoas que brilham também na sua época, né? Só depois de um tempo é que ele vai ser mais reconhecido. Vamos seguir aqui. Ele foi convidado pela rainha Cristina, isso aqui foi no final da vida dele, tá bom? Em 1650. No final da vida, ele acabou ficando um tanto quanto sem dinheiro. Não tinha um conforto que ele tinha antes. E essa rainha Cristina vivia o convidando para ir para Suécia, né, para dar aula para ela. Suécia, vocês sabem, é um país escandinavo, frio pra caramba. E o que vai acontecer? Ele acabou aceitando esse convite, foi para lá, pegou uma gripe, não existia coronavírus, misericórdia, né? Que Deus nos ajude a nos livrar dessa pandemia, né? Mas olha só, cartesianamente, não é só pela fé, é pela fé e pela razão. Temos que usar bem o nosso princípio de racionalidade para poder escapar bem nesse momento, tá? Não é inventando um monte de coisa doida, sem sentido, tá bom? Sem orientação dos cientistas, olha o Descartes, que era um cientista dos médicos, para poder fazer o melhor, escapar desse momento. Mas vamos lá, voltando para cá. Lá ele pegou uma gripe muito forte, que evoluiu para pneumonia. Em 3 semanas, o Descartes faleceu, tá bom? Relativamente novo, né? 54 anos. Poderia produzir ainda um bom bocado mais de pensamento, reflexão filosófica para nós. Mas acabou morrendo com pneumonia na Suécia, tá bom? Ele pegava... A rainha Cristina queria aula muito cedo. E o Descartes não tinha hábito de acordar cedo.
ele foi exacerbado no trabalho e não suportou, tá bom? Suas frases mais conhecidas são, vamos lá. Toda filosofia é como uma árvore, cujas raízes, tá? A base é a metafísica, tá? Além da física. Então, tem a ver com Deus, tem a ver com a alma, com a imortalidade da alma, tá bom? Descartes se inspira bastante também, claro, na filosofia de Platão. Ele não quer copiar Platão, ele não quer repetir Platão, mas ele quer fazer uma filosofia e todo grande pensador, ele busca referência em pensadores pretéritos, tá bom? E Platão é uma boa referência. Quem vai negar isso? E as ciências, né, as ciências são os ramos. Então, a base é a metafísica. E as ciências, a física, a química, a matemática, a filosofia, tá bom? A astronomia, o que quer que seja, são esses ramos dessa base metafísica, também tem a ver com a própria religiosidade. Aí, outra frase dele. O bom senso, ou razão, ou entendimento, nós somos dotados de um princípio de razão para Descartes, tá bom? É o que existe de mais bem repartido no mundo. Vamos discutir um pouco essa frase. Todos nós, se não somos loucos, temos o princípio de razão. Isso aqui é bom para usar em prova e concurso e para as nossas vidas, tá? Só que o que diferencia um homem do outro? Não é simplesmente a razão, porque nós somos dotados de razão, se nós não somos loucos, repito isso. O que diferencia é a maneira como nós usamos a razão. Se nós usamos bem o nosso princípio de razão, então a gente vai se diferenciar dos outros. Se eu vivo agora o momento dessa pandemia do coronavírus, olha como é que a filosofia dele é atual. E eu tenho como me manter em casa. Se eu posso me isolar, se eu posso respeitar o isolamento social, ou quiçá uma quarentena, que não é a mesma coisa que isolamento social. Se eu posso respeitar essas situações, então por que eu vou para a rua me expor sem necessidade? Tá bom? É claro que tem uma pressão, o Estado segura dinheiro, né, dificulta a vida até dos mais pobres, sobretudo dos mais pobres, coloca o cara numa fila, quando muitas vezes seria bem mais fácil colocar na mão do povo esses R$ 600, mas se eu tenho condições de evitar me expor ao próprio vírus, né, ao coronavírus, que nós sabemos a sua letalidade, é diferente de todos os outros que nós já vimos. Os médicos falam isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar usar o meu bom senso. Vou ficar em casa, vou evitar sair, só vou sair quando for estritamente necessário. Isso é usar o bom senso, tá? De acordo com as nossas realidades. Vamos seguir aqui. Bem, jamais devemos admitir alguma coisa como verdadeira, a não ser que a conheçamos evidentemente como tal. Ou seja, eu tenho que investigar, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, tá bom? Isso aí está no discurso do método do Descartes. A proposição penso, logo existo é a primeira e a mais certa, que se apresenta àquele que conduz seus pensamentos com ordem, com organização, com método. Quando Descartes fala, né, nas suas obras, penso, logo existo, cogito ergo sum, je pense, donc je suis, tradução do francês, o que ele está dizendo para a gente? É uma explicação bem simples do que ele está mostrando para a gente, tá bom? Vamos tentar aqui. Que eu sou um ser pensante. Eu tenho consciência da minha própria existência. Descartes vai dizer assim, suponhamos, né, por uma hipótese, suponhamos que exista um Deus que é enganador. Claro que para Descartes, Deus depois não será um Deus enganador. Deus para ele é bom, infinitamente bom, é belo, é justo e verdadeiro. Mas vamos lá. Suponhamos que exista um Deus enganador. Se esse Deus me engana, e se eu tomo a consciência de que eu sou enganado por esse Deus, ora, é porque eu sou alguém. Esse Deus não vai enganar o que não é. Um ser que não tem princípio de razão. Você não vai enganar uma pedra, porque a pedra é um ser puramente, diria Aristóteles, né? É um ser não vivo, é pura natureza. Mas o homem, com seu princípio de razão, vai dizer o Descartes, se eu sou enganado, é porque eu não sou nada.
E se eu não sou nada, é porque eu sou alguma coisa. E eu sou uma coisa que pensa, uma coisa que entende, uma coisa que tem princípio de razão. Essa palavra tão cara para Descartes. Então, eu existo. Se eu reconheço e entendo que eu sou enganado, é porque eu sou, é porque eu existo. Isso vai ser a base para o pensamento, né? E essa frase clássica do Descartes, ela tem que ser explicada, tá bom? Não pode jogar. Penso, logo existo, porque eu sou um ser pensante. O cachorro é um animal inteligente, mas o cachorro não é um ser de razão, tá bom? Eu não posso cobrar do cachorro, por exemplo, moralidade. O cachorro, ele vai ser amoral, porque ele não tem princípio de moralidade. Só nós, humanos, que vamos ter um princípio de moralidade, de racionalidade, né? De regras de conduta estabelecidas dentro de uma sociedade, de uma história, de um tempo. Muito bom. O Descartes, esse vai ser nosso último slide, beleza. Descartes, toda a obra dele visa mostrar que o conhecimento requer, para ser válido, um fundamento metafísico. Por quê? É a raiz do pensamento. A gente viu antes, tá bom? Ele quer tentar provar que Deus existe, entre outras coisas. Ele parte da dúvida metódica. Eu primeiro duvido de tudo. Ele fala dos sonhos dele, duvido da minha própria existência, eu tenho que duvidar de tudo, tá bom? Meus sentidos me enganam. Já pensaram nisso? Quando a gente dorme e sonha, será que o meu sonho é real? Ou será que não? E quando eu estou em vigília, acordado, será que é verdade? Será que essa aula aqui da gente acontece agora? Ou será que essa aula não acontece? É Descartes. Ou será que isso aqui que a gente está vendo agora é um sonho? A gente não está em vigília, que nós estamos sendo enganados pelos nossos sentidos, que os nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato, né, paladar, eles nos enganam. Então Descartes fala, cuidado, os sentidos nos enganam. Vamos seguir aqui, né? E se eu duvido de tudo o que me vem pelos sentidos, falamos agora, e se duvido até mesmo das verdades matemáticas, que ele tanto amava matemática, foi um gênio matemático, não posso duvidar de que tenho a consciência de duvidar. Ora, se eu duvido de tudo isso, é porque eu sou. Se eu sou, é porque existo. Je pense, donc je suis. Penso, logo existo. O cogito, o pensar, nós somos seres pensantes, somos seres de razão. Nós sabemos, meus queridos, que cada dia que nós vivemos é menos um dia que nós temos para viver. Nós somos seres racionais, nós sabemos disso. O cachorro, eu não falo assim para desqualificar o animal, o cachorro, claro que não, tá bom? Ele, embora seja um animal inteligente, ele vai entender que está morrendo quando estiver morrendo. A gente faz isso um pouco a cada dia, a gente vai entendendo essa caminhada, né, para esse telos, pelo menos para a nossa vida puramente material. Eu, como, né, católico praticante, acredito em uma vida posterior, tá? Em uma vida metafísica, como Descartes também pensava. Vamos seguir aqui. É, pois, a descoberta do espírito por si mesmo que se percebe que existe como sujeito. Eu me reconheço. Eis a primeira verdade descoberta para o fundamento da metafísica, o que está além do mundo físico que a gente vive aqui, e cuja evidência fornece o critério da ideia de verdade. Assim, a metafísica é a fundadora de todo o saber verdadeiro. Ela é a raiz, como a gente viu, ela é a base, tá bom? Bom, a gente depois vai continuar, vai voltar a falar de Descartes, tá? Esse pensador é o pai, guardem isso, Descartes é o pai do racionalismo moderno. E sua filosofia é campeoníssima nas provas de concursos. Tá? Na última prova do Enem, do ano passado, nós tivemos uma questãozinha do Descartes. É a coisa mais comum na prova do Enem ter uma questão de Descartes. Muito bem. Ó, para vocês se divertirem, eu deixo duas questões de vestibular, tá bom? Do Enem e da Universidade Estadual de Londrina. Não busque na internet a resposta de primeiro, não. Façam a questão, tá bom? Façam, exercitem e depois, se vocês quiserem, vão lá e verifiquem se acertaram, se não, não tem problema. Mas eu quero que vocês primeiro exercitem. Esse conteúdo está todo aqui focado na nossa aula de hoje. As duas questões são de Descartes, tá bom? Meus amores, vamos encerrar por aqui essa aula. Continuaremos na próxima semana. Espero que vocês se cuidem, usem bem o seu princípio de razão, cartesianamente,
usem o bom senso e, na medida do possível, fiquem em suas casas, tá bom? Beijo no coração. Nos encontramos na próxima semana. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Abraço.